Está no ar, do Gicovato. Vou começar falando sobre um tema que é motivo de reflexão por parte de várias ouvintes, e em particular uma que me mandou um e-mail muito direto, que era mais ou menos assim: afinal, qual é a principal razão para uma mulher ter um filho? O tema parece óbvio, mas não é. Na verdade, quando eu recebi este e-mail, me pus a pensar e realmente tive muita dificuldade de responder corretamente esta pergunta para os dias de hoje. Na verdade, no passado era muito fácil. No passado, a ideia de ter filhos representava, no mínimo, em primeiro lugar, a honrar o preceito bíblico de crescer e multiplicar, necessaríssimo, porque o planeta estava subpopulado. Quer dizer, até talvez 100 anos atrás, a necessidade ainda de gente para o planeta era indiscutível. Hoje somos 6 bilhões, eu acho que não cabe mais, nem isso cabe, de maneira que a ideia de crescer e multiplicar, por si, não se sustenta. Também no passado, tinha lógica dentro da estrutura das famílias, porque cada criança que nascia era alguém que ia, mais do que tudo, e especialmente em área rural, ajudar a família, ajudar no plantio, ajudar na roça, ajudar no trabalho, além de, evidentemente, ser educado, criado, etc. Mas havia um custo relativamente baixo na formação das crianças, que tinham uma educação evidentemente limitada, e eles retribuíam isso com uma mão de obra, com um trabalho, inclusive os mais velhos já ajudando a cuidar dos mais novos, de maneira que isso tudo criava uma estrutura muito agradável e muito conveniente para a família como um todo, além de que garantia, de certa maneira, a ideia de que na velhice as pessoas, quer dizer, os pais teriam o amparo dos seus filhos. Pelo menos algum filho certamente iria ficar por perto dele e, no mínimo, um filho iria cuidar mais do que tudo dele durante os anos da velhice. De maneira que ter filhos significava alguém, ou criaturas para ajudar no dia a dia mais do que custo. E que representava essencialmente alguém que ia honrar e cuidar deles durante os anos da velhice. Quer dizer, os pais cuidam dos filhos durante os anos da infância, os filhos cuidam de volta dos pais durante os últimos anos da vida dos pais. Isto tudo fazia lógica e fazia bom senso. No mundo de hoje, tudo diferente, né? Hoje todo mundo sabe que a gente consegue, com dificuldade, criar os filhos, que eles dão muito mais trabalho, custam muito mais caro, eles são muito mais trabalhosos porque a vida se complicou, ninguém pode deixar filho solto em lugar nenhum, todo mundo tem que ficar cuidando, eles vão muito cedo para a escola, eles são muito cheios de outras ocupações, então ter filhos se transformou numa coisa muito, muito mais trabalhosa. Naturalmente o que vem acontecendo é que o número de filhos vem caindo, e isso não é preciso nenhuma campanha contra o crescimento populacional, nenhuma grande campanha educacional, porque é óbvio, cada vez mais óbvio, que realmente filho, de repente, no custo-benefício é uma coisa muito duvidosa, porque custa muito, e o benefício, quer dizer, a ideia dos filhos crescerem e virem a cuidar dos pais durante os anos da velhice, também não é tão garantido. Então as pessoas, quando falam em filho hoje, falam assim: bom, eu estou tendo filho porque todo mundo tem. Isso não é um bom argumento. Ter filhos porque todo mundo tem filho não é um bom argumento. Ter filho porque criança é muito fofinha, muito engraçadinha, também não é um bom argumento. Né? Muitas mulheres dizem que querem ter filhos simplesmente por medo de se arrepender por não tê-los tido, depois que passa a fase em que naturalmente eles são elas já se tornam com mais dificuldade de reproduzir. De maneira que isso também não me parece um bom argumento, porque se houver um arrependimento assim dramático, sempre sobra a hipótese da adoção. Então as razões são insuficientes. Hoje criar filho realmente é trabalhoso e muita gente desiste, e tem muita lógica as mulheres que desistem ou decidem não ter filhos. Não tem nenhum problema psicológico, não é nenhum sinal de falta de instinto algum. É simplesmente uma questão de bom senso. Só deveria ter filho mesmo quem tem vocação, ou seja, quem tem genuíno prazer e gosto em educar, genuíno prazer e gosto em ver crescer, e essas criaturinhas que são obviamente o encanto também, e ver eles se formar, o jeito de ser e de pensar deles, quer dizer, gente com gosto e vocação para a educação, para educar criaturas, gente que não se incomoda em ser prejuízo e sacrifício da sua vida pessoal em favor
deste mistério, deste trabalho extremamente difícil e utilíssimo que seria formar verdadeiramente cidadãos. E ainda por cima, conscientes de que se der tudo certo, eles vão embora e provavelmente não vão dar talvez nenhum grande retorno na velhice da gente como era antigamente. Muito bem. Este seria as minhas considerações iniciais e temos agora ouvintes na linha. O primeiro, seu nome, por favor? Maria. Pois não, Maria. Meu pai, ele, na minha opinião, ele tem um comportamento inadequado, quando tem crianças presentes, ele faz brincadeiras inadequadas, instigando a violência, ensinando as crianças a bater, a matar. E eu acho isso sempre muito ruim e a minha família, a minha mãe enxerga isso e acha normal, acha que eu sou exagerada. Qual é a idade do seu pai? 50 anos. E você, Maria, quantos anos tem? 27. 27. E a sua mãe acha isso normal, o jeito como ele trata? Ela fala que não, que eu sou exagerada. E aí então fica aquela coisa das festas familiares, né? Eu não quero ir, porque eu não quero presenciar esse tipo de coisa. Essas brincadeiras e outras coisas também, agressividades, né? Sei. E então fica essa coisa assim. Seu pai é agressivo só com as crianças ou é agressivo com todo mundo? Não, não, ele é agressivo verbalmente com as pessoas. Sim. Com você também? Comigo já não tanto, porque já não tem mais essa chance, assim, né? Mas é sempre muito desagradável encontrar. E eu presencio essas coisas, depois todo mundo fica feliz, como se nada tivesse acontecido. E eu não consigo, eu vou embora, eu falo que eu não quero mais. E aí eu queria continuar me relatando com a minha mãe, só que não com ele. Você mora sozinha? Sim. Sim. Faz tempo, Maria? Sim, 7 anos. Então, e você é solteira ou casada? Solteira. Sim. Então, eu acho que você tem este ponto de vista, eu acho absolutamente aceitável e acho que você tem que evitar, na medida do possível, se a companhia do seu pai é uma companhia que te desagrada, te ofende, te aborrece, e se, evidentemente, é um ponto de vista que não é compartilhado obrigatoriamente por todo mundo, se a sua mãe aceita isso com tranquilidade, é bom para ela até, porque tendo que conviver mais intimamente com o seu pai, é melhor mesmo que ela tenha esta visão. Mas, de todo modo, se isso te aborrece tanto, principalmente nas festas e encontros, você trata de evitar ao máximo as situações. Eu sempre penso que em situações de família nunca é conveniente a gente radicalizar, se possível, né? Radicalizar, evitar radicalizar e evitar também criar uma condição na qual você não tenha vamos dizer assim, condições de nunca cruzar ou encontrar as pessoas. É sempre bom poder encontrar, pelo menos em situações mais formais e mais necessárias, tipo Natal, ou tipo alguma festa religiosa, ou algum enterro mesmo, ou situação hospitalar, poder cruzar com todo mundo. E, portanto, posturas muito radicais e definitivas eu acho que não são convenientes. Mas, de todo modo, situações sociais singelas nas quais você possa evitar e fortalecer mais do que tudo o convívio com a sua mãe, e se afastando um pouco mais do seu pai. Por não gostar do jeito de ser dele, não vejo problema absolutamente nenhum. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Lourdes. Boa noite, doutor. Boa noite, Lourdes. Eu quero uma informação, quero saber como eu devo proceder diante de uma situação que, no momento, para mim, está sendo diferente, vamos dizer assim, na minha vida. Eu tenho 3 filhos e dou a mesma educação para os 3. O mais velho é casado, tem a vida dele já bem situada, definida, e eu vivo com os 2 mais novos. Eu sou viúva há 15 anos e optei por cuidar dos meus filhos, e é assim que eu me sinto bem. Eu não pretendo um novo casamento, mesmo porque eu não quero, optei por isso, né? Ninguém interferia na educação dos meus filhos. Sim. E todos eles estão seguindo caminhos que escolheram,
né? A minha filha está fazendo direito, o mais velho, e essa do meio, né? Sim. O mais velho já é formado, casado, enfim, está bem. E agora a minha preocupação, isso aconteceu há cerca de uma semana, eu descobri algumas coisas em relação ao mais novo. Ele faz faculdade, está fazendo administração, 4º período, e trabalha no próprio local, né, na faculdade, dentro da área dele, o que é interessante, porque ele estuda e exerce a profissão, né, já está dando um bom início. Sim. Mas a minha preocupação em relação às amizades, mais particularmente uma amizade, que é uma amizade antiga, de época de ensino fundamental, Sim. que eu pensei que fosse terminar assim, sem... ele desse até uma continuidade, mas que não ficasse tão próximo. Esse amigo dele é um garoto de uma família abastada, mas que eu acho que aí é que mora o problema, porque eles têm condições financeiras ótimas, mas não têm amor suficiente. E esse garoto, desde os 8 anos de idade, que ele usa drogas. Sim. E eu sempre fui muito aberta com os meus filhos, sempre respondi todas as perguntas. Eu costumava falar: filho, o que eu não souber, eu vou me informar e passar para você. Eu não vou dizer, eu sei não sabendo, eu vou me informar e passo para você. Ninguém fica sem resposta em espécie alguma. Sim. E agora, há pouco tempo, há cerca de uma semana, assim, por acaso, eu levantei no meio da noite e, ao passar na porta do quarto dele, eu escutei a voz dele. Me chamou a atenção devido à hora. Dei uma parada, senti que ele estava ao telefone e ouvi alguma coisa que me chamou a atenção. Ele estava falando com alguém, acredito que até uma namoradinha, e ela estava preocupada, porque a resposta dele me levou a deduzir isso, que ela estava preocupada com ele, e que ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que é assim: eu chupei uma bala que me trouxe muita felicidade, porque eu sou tímido e determinadas coisas, eu acho que ele não chega assim muito bem na pessoa, fica um pouco tímido. Sim. E essa bala foi assim, a bala da felicidade. Eu levei um susto, Sim. mas não comentei nada, né? Eu achei que aquilo era uma invasão, mas, poxa, eu ouvi por acaso, eu não me plantei para ouvir. E fiquei com o pé atrás. Há um tempo atrás, não sei, alguns anos, ele foi a uma festinha, uma reunião de amigos na casa desse garoto, que hoje está com 18 anos, e quando ele chegou em casa, a primeira coisa que eu senti foi cheiro de bebida. Aí ele falou: não, eu tomei uma latinha de cerveja. Sim. Eu falei: olha, meu filho, tudo começa experimentando. E isso não é um bom caminho. Sim. E diante dessa situação eu fiquei assustada, confesso que eu passei uma noite chorando. No dia seguinte procurei, falei com os irmãos dele, né? Minha filha também ficou assustada. Sim. O mais velho falou: procura ouvir o doutor Gicovati. Você vai se sentir melhor, ele vai poder te dar uma orientação. E é o que eu estou fazendo agora. Então tá bom, deixa eu só lhe responder, porque infelizmente nosso tempo não permite que a gente converse muito mais. De todo modo, dona Lourdes, eu posso lhe dizer o seguinte, que uma cerveja para um filho de, eu imagino, 18 a 20 anos de idade ou qualquer coisa como tal, realmente uma ou duas latinhas de cerveja é até um filho muito, muito abstêmio. Só fique sabendo que hoje a média dos meninos que bebem com regularidade é de mais ou menos 50% deles, e desde os 13, 14 anos de idade. De modo que não é realmente a questão da cerveja motivo de preocupação. Esta bala provavelmente é um comprimido de êxtase, é um estimulante tipo anfetamina, e isso já não é uma coisa tão irrelevante e nem tão desprezível, apesar de que, vou lhe ser sincero, com toda a experiência que eu tenho, a moçada, de vez em quando,
tem comportamentos desse tipo. Se os seus 2 filhos mais velhos foram tão certinhos e nunca te deram esse tipo de preocupação, então você está tendo agora que se deparar com este tipo de dificuldade no filho menor, que pelo jeito talvez seja um pouquinho menos caxias, um pouco menos certinho do que os outros. Mas nada que seja preocupante. Na questão da cerveja, principalmente, trata-se de um hábito, vamos dizer, em pequena quantidade, absolutamente aceitável, mesmo como uso mais ou menos regular, e isso é comum em qualquer faixa de idade. Não estou defendendo, nem estou criticando, eu só acho que é uma coisa da nossa cultura, da nossa sociedade. A questão do êxtase é provavelmente uma modernidade, uma coisa de moda que realmente a moçada nas baladas à noite acaba usando esse tipo de recurso para se manter excitado e acordado, e é uma lamentável bobagem, porque isso é uma droga muito mais perigosa e muito mais inconveniente do que aquela que envolve, vamos dizer assim, pequenas quantidades de álcool. De todo modo, eu fico feliz de ver você atenta e próxima dos seus filhos, mas um pouquinho mais de tolerância com este filho menor, talvez tentando ajudá-lo a se afastar um pouquinho desta companhia. Isto sim, porque realmente companhias deste porte podem realmente acabar induzindo problemas maiores do que esse tem tido. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos um aqui de um ouvinte que não quis se identificar, que escreveu o seguinte: doutor, tenho 40 anos, sou casada há 8. Meu marido é um sujeito extremamente egocêntrico e tem mais consideração pelos seus amigos do que por mim. Fico muito magoada por isso. Tenho minha independência financeira e até pouco tempo atrás sempre ajudei nas despesas da casa. A gota d'água foi ele ter viajado no final de semana do meu aniversário e não ter me trazido um presente sequer. Me senti muito desvalorizada. Procurei um psiquiatra e ele me disse que eu caí na cilada da mulher independente. Isso é verdade? O homem inconscientemente nos vê como ameaça e deixa de nos ver como fêmeas? Então, minha cara ouvinte, não são todos os homens e nunca se deve usar generalizações. Existem, na realidade, 2 tipos de homem, 2 tipos de mulher, pelo menos 2 tipos, assim, básicos, né? Existem os mais egoístas e os mais generosos. Os mais imaturos, egoístas em geral são mais imaturos, cuidam mais dele, e esses, sim, são muito mais voltados para os amigos do que para as mulheres, independentemente das mulheres terem ou não condição financeira ou serem independentes. Eles parecem que têm mais afinidade e são mais amigos dos seus amigos do que amigos das suas mulheres. Quer dizer, eles parecem que têm uma simpatia maior por parceiros, pelo menos para fins de conversa, do sexo masculino. E tem na mulher, então, apenas um objeto mais erótico do que de companheirismo, de amizade. Esse tipo de imaturidade emocional que faz com que o seu marido seja um tanto folgado e realmente muito desconsiderado neste dia, neste final de semana do seu aniversário, viajando e deixando você sozinho, não trazendo nem presente. Quer dizer, muita desvalorização mesmo, e você que tem que talvez se colocar com um pouco mais de firmeza, porque este tipo de pessoa, quando você se coloca corretamente, ele modifica a postura e acaba agindo de uma maneira mais respeitosa. Não acho que tenha cabimento nenhum a pessoa se deixar levar por comportamentos assim desconsiderados. Isso não tem a ver com independência financeira, ou pelo menos não tem essencialmente a ver com independência financeira, e sim com imaturidade, egoísmo e folga do seu marido, que seria assim mesmo se você não tivesse independência financeira nenhuma. Infelizmente, você tem que levar mais a sério esse caráter da personalidade dele e não acabar invertendo a situação e você, como mulher independente, ficar menos valorizada por causa disso. Ao contrário, muitas vezes os homens valorizam até demais a mulher que é independente e nem sempre sabem se colocar direito perante elas. Mas esse definitivamente seria o que gera uma tendência para tentar rebaixá-la com o intuito dela não saber quanto vale. E aí também não seria um desprezo, nenhum descaso, mas na verdade uma insegurança e uma fraqueza dos homens. Isso sim pode também estar acontecendo. Mas eu acho que o seu marido é um folgado mesmo, não tem muito a ver com a sua situação financeira. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos aí mais gente na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Silvio. Pois não, Silvio. Eu tenho um irmão, né? Eu trouxe duas amigas, né, em casa, né? Sim. E elas dormiram em casa, né? Aí ele pegou a meia fina delas, ficou brincando, cheirando
cheirando a meia fina delas, o sapato delas, assim, de madrugada. Você acha que isso é fantasia? Quantos anos ele tem? 18. Então, isso... e você trouxe essas duas moças para dormir com você? Como é que foi isso? Não é amiga, vieram em casa só. Ah, e ele então é que ficou muito fascinado com isso? Ele é um menino meio inexperiente ainda? Ainda é. Então, eu acho que ele só ficou meio fascinado mesmo com essas coisas íntimas das mulheres, não é? Com esse tipo de vestuário íntimo das mulheres, meias fininhas, eu imagino que é meia de nylon, que é, para o gosto dele, provavelmente um elemento erótico importante e que nada deveria ser motivo de preocupação da sua parte. Quer dizer, isso aqui fica cheirando, quer dizer, fica atrás do cheiro, talvez, da mulher e com isso buscando algum tipo de excitação. Menino de 18 anos, ainda meio ingênuo, talvez quando ele tiver um pouco mais de experiência, ele vai talvez mudar um pouquinho o tipo de fascínio erótico, ou então vai ser sempre um indivíduo meio fixado em lingeries e peças íntimas femininas, o que também não seria nada muito incomum. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Ana. Pois não, Ana. Doutor, é o seguinte, eu moro em São Paulo, eu mandei um e-mail pro senhor, eu vou resumir. Sim. Eu tenho 40 anos, tá, eu sou solteira, não tenho filhos, moro com a minha mãe e meus irmãos, né? E eu sou uma pessoa muito deprimida. Por quê? É assim, eu sempre trabalhei, ajudei em casa, tudo, né? E eu, assim, tive uma chance de casamento, só uma, e não casei. Enfim, hoje eu me sinto uma pessoa deprimida, angustiada. Eu sempre trabalhei, né? E eu sinto que eu não... Hoje eu não construí nada pra mim. Eu me sinto assim... sem vontade de fazer amizade, de até arrumar um namorado, quem sabe, né? E eu me sinto muito deprimida, eu tenho acho muito sério com depressão. Eu só será que tem alguma coisa a ver, tudo isso que eu fiz na minha vida, ajudar minha família, tudo, e esqueci de mim? Será que foi isso? Mas você esqueceu de você tanto assim, que a ponto de ficar deprimida? Teve muitas oportunidades de fazer coisas que iam te divertir e que você rejeitou para ficar ajudando ou ficar próximo da sua família? Assim, eu nunca tive coragem, eu sempre tive vontade de sair, morar sozinha, ir para outro país, sei lá, qualquer lugar, e eu nunca tive coragem mesmo de fazer isso. No fundo, eu acho que eu sempre fui medrosa, sabe? Então não é porque a família exigiu isso de você, você que não teve muita coragem de ousar nesta vida aqui, né? Exatamente. Aí, hoje eu me sinto assim, completamente sem perspectiva, sabe? Eu já fui no psicólogo. E essas coisas que você não fez, você ainda não tem vontade de fazer? Ai, muitos não, doutor. Eu não tenho assim, eu não tenho vontade de sair. Eu tenho uma ou duas amizades só. Assim, mais assim na parte masculina. A parte masculina, eu não tenho assim muita afinidade, eu tenho medo, eu acho que vai me enganar, essas coisas, sabe? Eu não sei, eu me sinto assim... sozinha. Mas, Ana, você não pode ficar achando nada. Tem vários tipos de pessoas no mundo. Tem homens e homens. Tem homens que enganam, tem homens que não enganam. Tem homens bons, tem homens ruins. Evidentemente, nunca tem certificado de garantia de que uma relação vai dar certo, né? Então, você tem que arriscar um pouco de sofrer. Você aguenta bem sofrimento ou não gosta muito de arriscar? Como assim arriscar sofrer? Arriscar, porque para tudo que é aquilo que faz a gente poder ter alguma coisa boa, tem um risco de acontecer uma coisa ruim também. Ai, doutor, eu não sou muito assim não, viu, de querer arriscar isso e me machucar lá na frente. Então, mas aí, meu bem, você vai ficando com a sua vida encolhida, pequenininha, e depois fica deprimida e frustrada. Quer dizer, você não arrisca, quem não arrisca... como você falou, né? Fica muito medrosa, você não arrisca, as coisas não acontecem para você. As coisas não acontecendo para você, aí você fica deprimida. Então, você, em vez de sofrer o risco de sofrimento, quer dizer, ter o risco de sofrimento, você fica com uma espécie de tristeza garantida porque você não teve a coragem de ousar. Não existe a menor possibilidade da gente só ir na certeza. Tudo que a gente vai fazer
implica em risco. Se você não aceita de correr o risco, você se acovarda, e se acovardando, você se entristece, se deprime, e depois se queixa que a sua vida fica monótona e sem graça. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos um e-mail do Roberto, que eu gostaria de ler. Diz assim: doutor, minha irmã tem 21 anos e há muito tempo se queixa por ouvir vozes. Ela é saudável e bonita, está namorando e conseguiu seu primeiro emprego, ou seja, está vivendo dias muito felizes. Porém, essas vozes não cessam. Minha irmã diz que escuta coisas que tentam colocá-la para baixo. Dia desses, ela revelou que às vezes pensa em se matar. Sabemos que é imprescindível uma consulta médica, mas minha mãe, por experiência com conhecidos, teme que um tratamento com remédios fortes possa trazer danos à sanidade mental da minha irmã. O que pode estar acontecendo com ela? O receio da minha mãe se justifica? Então, Roberto, eu acho que o receio da sua mãe se justifica em termos, porque na realidade a sua irmã é 21 anos, inteligente, com todas essas boas qualidades, ela pode perfeitamente estar tendo aí uma forma bastante mais benigna de uma doença alucinatória. Ela está ouvindo vozes, quer dizer, ela está tendo alucinações auditivas e vozes depreciativas, vozes negativas que estão derrubando certamente a autoestima dela e deixando ela sem tranquilidade e até com maus pensamentos em relação à própria vida. Então, evidentemente, existe aí um quadro, vamos dizer assim, psiquiátrico de respeito que exige, sim, um tratamento. Agora, que o médico seja consciencioso, não exagere e não passe do ponto na dose dos medicamentos e que respeite o fato de que ela está bastante consciente da sua própria condição, porque ela mesma se queixa de ouvir vozes e ela sabe que são vozes e provavelmente mais conscientes até de que se trata de alucinação e, portanto, não está acreditando tanto nas vozes, mas, de todo modo, há a necessidade de um trabalho psiquiátrico, sim, e que o médico seja o médico experiente e adequado. A sua mãe, nesse aspecto, está 100% errado, porque isso aqui pode piorar e pode acabar levando ela a um momento de desespero e a alguma atitude de atentar contra a sua própria vida de uma forma, vamos dizer assim, grave. De maneira que cabe, sim, uma busca de ajuda psiquiátrica responsável e cuidadosa, mas responsável. Muito obrigado pelo e-mail. Temos aqui mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Rubens. Pois não, Rubens. Doutor, eu estou planejando algumas mudanças na minha vida. Eu tenho sentido que alguns hábitos não estão bons. Por exemplo, eu gosto de dormir muito tarde, isso faz muito mal à minha esposa. A questão de alimentação, peso, exercício físico. Meu medo é tentar fazer todas essas mudanças ao mesmo tempo. Mas, Rubens, quantos anos você tem? Eu tenho 34. E peso, o que você tem? Que ganhar peso ou perder peso? Eu acho que eu tenho que perder um pouquinho de peso, preciso cuidar com a questão de colesterol, essas coisas. Eu fiz um check-up recente e o médico me orientou a fazer alguma coisa nesse sentido. Sim. Então, meu medo é fazer todas as mudanças ao mesmo tempo e acabar desistindo de todas no meio do caminho. Não sei também se faço uma mudança de cada vez. Você é um cara muito disciplinado ou indisciplinado, Rubens? Eu acho que eu sou um pouco indisciplinado. Esse negócio de dormir tarde, você pode fazer isso? Você tem um horário mais livre para acordar? Não, sim, eu teria facilidade em arrumar isso aí. Não teria muita dificuldade, é mais questão de querer ficar vendo um programa de televisão a mais. Você tem hora para acordar ou não? Tenho. Eu tenho que entrar às 7h30 e às vezes eu acabo entrando de manhã cansado e acabo sendo improdutivo no que tem que fazer. Isso me afeta muito o meu... Eu fico chateado porque eu sei que eu poderia render mais, estou rendendo abaixo do que eu posso. Sei. Então, eu acho o seguinte, além disso tem que cuidar da alimentação. Você faz exercício físico também? Eu posso fazer, faço exercício físico nos domingos, no meio de semana algumas vezes, tenho me forçado a correr, mas como lhe disse, eu posso voltar a correr pela manhã. Pode voltar, mas não, no momento não faz nada, é isso? Não, por hora estou meio parado. Está meio parado. Então, por hora você está parado, está comendo bem, por hora você está dormindo pouco, tarde, quer dizer, está tudo bem desorganizado, né, Rubens?
Então, vamos combinar o seguinte, se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, provavelmente você realmente vai fazer isso que você mesmo disse, quer dizer, vai começar tudo e vai acabar largando tudo outra vez. Eu acho melhor você estabelecer uma coisa por vez, apesar de que isso tudo corresponde a um conjunto de mudanças de hábitos de vida na direção de um procedimento saudável. Ou seja, hoje se sabe, por exemplo, que as pessoas que... No fundo é tudo interrelacionado. Você tem que ir devagarinho, mas tem que entender que é tudo meio relacionado. Hoje se sabe que as pessoas que dormem pouco têm tendência a comer a mais e ficarem mais gordos. As pessoas que dormem pouco e ficam mais gordas têm tendência a não se exercitar, e não se exercitando tem tendência a engordar mais ainda, quer dizer, e tudo isto vai interferindo negativamente sobre a produtividade do trabalho, vai deprimindo o indivíduo porque ele sente que está aquém do que ele poderia render em termos de competência profissional. Isso tudo também vai acabar por repercutir negativamente nos exames de sangue relacionados com triglicérides, colesterol, e depois também com glicemia, quer dizer, com as coisas que envolvem os açúcares no sangue, etc. Quer dizer, tem uma dieta pobre em colesterol e, portanto, pobre em gordura animal e principalmente em carne gorda. Uma alimentação mais pobre também em açúcar puro, né? Mais rica em proteína, em frutas e verduras, exercícios matinais regulares ou no fim do dia regulares, pelo menos 3, 4 vezes por semana, caminhadas nos fins de semana e principalmente dormir pelo menos 6, 7 horas por noite. Tudo isto é uma coisa que tem que vir a acontecer. O ritmo, a ordem com que você mexe nessas variáveis, tanto faz, mas no fundo todas elas são absolutamente necessárias, porque a disciplina, além de tudo, faz bem para a autoestima. Quer dizer, a disciplina não é só um problema do benefício que você vai ter em relação à saúde, mas é também alguma coisa que tem forte relação com a autoestima. Um indivíduo que consegue domesticar a si mesmo e exercer adequadamente a vontade própria, ou seja, fazer acontecer na sua vida aquilo que ela acha que é legal que aconteça, é uma pessoa que fica de bem consigo mesmo, e ficando de bem consigo mesmo, naturalmente terá muito bons desdobramentos também em termos de alegria de viver, positividade, melhora das chances, inclusive, de que todos os malefícios deste estilo de vida mais sedentário desapareçam e que você tenha uma boa e sólida e longa vida com bastante força, vigor e saúde. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Eu gostaria de não me identificar. Pois não. Eu digo, Márcio, é o seguinte, eu senti muita solidão e, assim, eu não tive muita sorte, assim, na vida. Não sei se é sorte, né? Nunca trabalhei muito e a vida foi passando, né? E hoje eu tenho 47 anos e me acho velho, né? E eu sinto muita solidão e às vezes eu penso em suicídio, sabe? Só não vi porque não tenho coragem, né? Eu não sei o que eu faço. Você é sozinho mesmo? Você tem parentes? Não tem ninguém? Como é que é isso? Não, eu tenho família, assim, mãe, mas eu não me dou bem com ela, assim, não converso muito, sabe? O que eu queria era uma pessoa, sabe? Uma companheira, sabe? Isso eu não consigo e me atrasando a cabeça, né? Você já teve namoradas firmes ou não? Eu tive, mas assim, eu não sentia nada por ela, sabe? E elas gostavam de você? Gostava muito. E você nunca então encontrou ninguém que você gostasse e gostasse de você ao mesmo tempo? É. Qual é a vida que você leva? Você tem trabalho regular? Você tem ocupação? Tenho. Você gosta do trabalho, do que faz? Gosto e não gosto, né? Mas hoje a gente não pode escolher muito, né, Covato? Sim. Qual é o trabalho que você tem? Eu trabalho na prefeitura. Sim. E lá é um ambiente legal para conhecer pessoas ou não? Não. Não? Não. E você então não frequenta nenhum ambiente onde você poderia conhecer pessoas? Não. E não seria interessante tentar ir atrás de frequentar esses ambientes? Ou um clube, ou um clube de dança, uma aula de dança mesmo, algum lugar onde você gosta o quê? Você ficar no tempo livre, o que você faz? Você mora sozinho? Não. Eu fico em casa. Você mora com quem? Com minha mãe.
Sei. E fica em casa, o quê? Fica na internet, essas coisas? Não, Televisão? fico lendo. Lendo? É. E aí fica meio difícil de cruzar com gente, né, ô, colega? Você vai ter que, talvez, além da leitura, que eu acho ótimo, eu mesmo acho uma coisa que enriquece terrivelmente a gente, entretém. Você gosta de coisa séria para ler ou qualquer bobagem séria? Não, eu só leio coisas assim da minha religião. E eu... E a sua religião não cria também ambiente social para você encontrar pessoas lá? É uma reunião, né? Mas cada um vai pro seu canto, sabe? Não tenho muita amizade ali, sabe? Mas não pode vir a ter, porque aí já teria um elemento de afinidade grande, né? Poderia, mas não é aqui na minha área, é fora daqui, né? Onde eu vou. Sei. Né? E quer dizer que você, no fundo, não facilita a vida também para encontrar, né, meu caro? Isso eu tentei chegar numa pessoa, foi um tempo legal, nunca tive nada com ela, mas foi o momento mais feliz da minha vida. Sei. Quer dizer, no fundo, você gostaria de ter uma coisa mais romântica mesmo, né? E eu sofro muito, sabe, Gigovato, porque é o seguinte, eu quero viver o Tantra, sabe? Eu me identifico com o Tantra. Sim. Eu acho lindo o Tantra, Então, sabe? Aquela o Tantra coisa. é o sexo, vamos dizer assim, sem pressão para ter desempenho, nem para orgasmo, nem para ejaculação, nem nada, né? Quer dizer, clima, eu estou explicando porque nem todo mundo sabe o que é. O sexo tântrico, então, seria um sexo mais de posições, de delicadeza, de carinho e uma coisa sem nenhuma preocupação de performance, né? O Tantra que eu quero praticar é o cinza, né? O senhor deve conhecer o cinza, né? Sim. É o cinza. E eu gosto disso, eu me identifico com isso, e eu sofro muito. Então, mas isso também não é tão difícil de encontrar parcerias, meu caro. O que é que você ficando em casa e só lendo, naturalmente não vai ser suficiente. Você vai ter que fazer um pequeno esforço que seja para buscar ambientes, né, ou culturais, ou sociais, ou religiosos, nos quais você possa começar a cruzar com pessoas. E sendo um indivíduo que lê, que tem conhecimento, que tem preferências e gostos, e deixando claro esse seu jeito de ser, e deixando as pessoas ir te conhecendo, e na medida em que elas vão conhecendo você, acabarão, algumas pelo menos, por achar graça e por eventualmente se encantarem com você, e tem que ter também essa pequena, vamos dizer assim, fortuna de você se encantar pela pessoa que se encanta por você, porque também não adianta só que seja a pessoa gostar de você ou você gostar da pessoa. Parece que isso aí você já viveu as duas situações, né? A pessoa gostar de você e você gostar da pessoa. Agora estaria na hora de tentar alguma coisa mais completa mesmo, envolvendo o gostar e o ser gostado ao mesmo tempo. Obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha, seu nome, por favor? Paula. Pois não, Paula. Primeiro, assim, boa noite. Assim, muito bom estar falando com o senhor. Tenho ouvido bastante o seu programa e tem me ajudado e acredito ajudado muita gente. Muito obrigado. Sobre o tema inicial, e depois sobre também outra ouvinte que ligou, queria comentar isso, porque uma vez, quando o senhor disse que o instinto materno não é algo biológico, pelo que eu entendi, né, que nos animais só vem depois que nasce a cria e tal, e também nos humanos também não, seria mais algo cultural, não? Mas que na sociedade eu vejo que tem muita cobrança, né, das mulheres que não temos filhos. E depois já comentando a outra ouvinte que ligou, que tem 40 anos, que é a minha idade também, ela não arriscou na vida, eu acho até que eu arrisquei bastante, eu já sou divorciada, passei bastante coisa, passei por uma histerectomia, faz 2 anos que estou divorciada, depois disso também, que era o tema do programa da semana passada, tive um relacionamento com uma pessoa casada, que eu fui saber que era casado depois, mas ao final, pelo medo, era toda afinidade, não arrisquei. Só sei, assim, resumindo agora,
nessa fase dos 40, depois tudo que eu passei, parece que falta também um sentido na vida, né? Eu não sei se é por causa de tantas coisas que eu passei, já fiquei pensando se era a possibilidade de talvez até adotar um filho, não sei, parece que falta falta algo. Você tem um trabalho, Paulo? Você... Tenho um trabalho, sou uma pessoa assim que normalmente, não assim, todas as pessoas dizem que sou muito inteligente, que sou bonita, que sou, assim, eu aparento, por exemplo, uns 30, as pessoas se assustam quando eu falo minha idade, mas eu estou numa fase assim que, assim, de desânimo. Sim. Então, na realidade, é sempre complicado. Essa fase de desânimo faz tempo que está acontecendo? Olha, acho que um ano, eu acho assim, eu achava que ao completar 40 tal, bom, já estou quase completando 41, eu vejo que é uma fase de mudança, eu moro fora do Brasil já faz 10 anos, e agora, assim, não sei, me parece que quando eu tinha, assim, muitos projetos, muitas coisas, mas sabe quando parece que terminou, foram muitas coisas e terminou totalmente as energias para fazer tudo. Então, mas eu acho que aí é uma questão de você estar um pouquinho assustada com essa coisa mesmo da idade e talvez a questão de adotar uma criança para dar sentido à sua vida também não seria uma ideia que eu acharia brilhante. Aliás, para adotar nunca tem pressa, porque você pode fazer em qualquer outro momento, e eu acho que, aliás, eu pessoalmente tenho muita simpatia pela ideia de adoção, porque tem muita criança realmente muito mal atendida no mundo, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que é um momento complicado para você, se você teve uma história sentimental que não foi tão bem sucedida, ou você é uma moça ousada, toda pessoa com ousadia tem momentos em que pode ter, vamos dizer assim, decepções maiores e tristezas até mais fortes, não é? Trata-se provavelmente ainda de uma ressaca dessa história sentimental que acabou não evoluindo como poderia ter evoluído. Eu acho que você tem que esperar mais um pouquinho e tocando a vida, o dia a dia, daqui a pouquinho as energias, a motivação e os projetos e o sentido da vida voltam outra vez. Você sabe que a vida na prática não tem mesmo muito sentido, a gente é que tem que dar sentido para a vida da gente, ou seja, a gente tem que buscar as motivações, os interesses, as coisas que nos prendem e nos agarram. Em geral, as pessoas buscam isso nos seus projetos profissionais, financeiros, sentimentais, mas também na curtição das atividades físicas, na curtição das atividades relacionadas com os prazeres do intelecto, do conhecimento, enfim, de viver a vida com mais riqueza intelectual possível. Eu acho que você tem uma história de vida de quem sempre achou graça e foi atrás das coisas que queria e provavelmente daqui a pouquinho volta a sentir isso de novo. Muito obrigado pelo seu telefonema e também pelas palavras elogiosas ao programa. Mais uma pessoa na linha. Seu nome, por favor? Alô, meu nome é Meire. Pois não, Meire. Tá? E tenho acompanhado bastante o programa do senhor e tudo que o senhor vem falado aí a respeito de relacionamento, né? Eu tenho 35 anos, sou casada, não tenho filhos e moro com a minha mãe. Ela é viúva há 2 anos e eu tô com um grande problema de relacionamento com ela, porque depois que meu pai faleceu, ela perdeu a referência. Ela era tudo para ele, era tudo que ele tinha, ela deixava de viver a vida dela para viver a vida dele. E hoje, viúva há 2 anos, ela está num processo muito sério de relacionamento, não só comigo, as pessoas que estão com ela não estão sem paciência, ela se tornou uma pessoa muito difícil de lidar. Porque está mais irascível ou porque está deprimida e sem graça? Então, pelos sintomas que ela está apresentando, é depressão, totalmente, porque ela não tem mais ânimo de viver, ela fala que não quer mais continuar vivendo, que ela não tem motivos, e às vezes ela também está num processo que aparentemente é um mal de Alzheimer, onde ela repete várias vezes. Quantos anos ela tem?
Ela está com 77 anos. 77. E assim, na verdade, eu até procurei ligar hoje porque eu ouvi falando em adoção. Eu sou filha adotiva, né? Ela me criou desde que eu nasci. E assim, eu sou muito grata e tenho um grande amor a ela, porque eu nem tenho interesse em conhecer a pessoa biológica, porque foi a pessoa que cuidou de mim, que me deu a chance de viver. De verdade, né? Exatamente, porque eu nasci com problema do coração, se não fosse ela, talvez eu não teria sobrevivido, né? Então, assim, é a mãe que eu tenho, quanto a isso eu não tenho dúvida, só que eu tô com um problema de relacionamento com ela, eu não tô sabendo lidar com essa depressão que ela está tendo em relação a esse problema todo. Então, Merida, eu também só posso lhe dizer o seguinte, que esses são períodos bastante difíceis, porque pode estar misturado mesmo também, além da morte do seu pai e dessa sua mãe ser ainda aquela geração de mulheres que se dedicou à vida, à família, marido, filhos, etc., evidentemente também pode estar complicado ainda pelo fato dela estar, vamos dizer assim, tendo algum tipo de doença degenerativa cerebral mesmo. O único jeito aqui é realmente insistentemente, mesmo que seja contra a vontade dela, encaminhar para uma ajuda tanto de um geriatra quanto de um psiquiatra. Eu acho que o geriatra seria a primeira boa recomendação, porque ele poderia fazer uma avaliação mais precisa para ver se existem distúrbios realmente relacionados com a doença de Alzheimer, que é uma doença degenerativa que vem com prejuízo de memória, às vezes outro tipo de lapsos, e que vale a pena também ser afastado dessa possibilidade. De maneira que eu acho que você, em retribuição ao fato de ter tido nela uma mãe legal, você tem o dever de tentar ajudá-la nesta fase dificílima da vida dela, onde a vida dela perde mesmo um pouco o sentido, já que a geração dela é uma geração que dedicou a vida, marido, filhos e a família, e, portanto, teve muito pouca capacidade de organizar uma vida para si mesma, não é? Ajude ela, principalmente, forçando ela a se tratar. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos um ouvinte que não quis se identificar, que escreveu o seguinte: doutor, sou casada há 1 ano e sempre que eu e meu marido discordamos em alguma coisa, ele fecha a cara e se recusa a discutir o assunto. Chega a ficar 1 semana sem falar comigo. Essa atitude infantil me irrita profundamente e vem desgastando o nosso relacionamento. Já fui casada antes e tive namoros longos, mas nunca enfrentei situação semelhante. Sempre fui da política de não dormir sem deixar de esclarecer qualquer divergência. Meu marido também tem grande dificuldade de pedir desculpas quando está errado e normalmente usa o sexo para que façamos as pazes. O que faço? Bom, em primeiro lugar, minha cara, eu jamais deixaria que ele usasse o sexo para fazer as pazes. Eu acho que isso aqui dá muita moleza para um tipo de comportamento extremamente imaturo e maldoso, egoísta e maldoso do seu marido. Evidentemente que ele sabe o quanto te agride, dói e deixa você mal, essa coisa de ficar em silêncio, ficar de mal com você durante 1 semana na mesma casa. Isso aqui é um comportamento, além de ser imaturo e infantil mesmo, é extremamente maldoso. Por isso que te desgasta e irrita e chateia, porque é uma espécie de castigo que ele faz para você, no sentido de obrigar você a agir de acordo com a vontade dele e nunca contrariar os pontos de vista e qualquer divergência. Tudo tem que ser do jeito dele, senão ele fecha a cara exatamente que nem uma criança muito mimada e muito mal criada. E, evidentemente, você tem que se colocar de uma maneira radical contra isso. Quer dizer, esse comportamento, se ele fizer, você ou se afasta realmente, sabe, vai para a casa da sua mãe, vai para a casa de um irmão, se afasta, sai de perto, ou então você também fecha a cara para valer, e quando ele quiser retomar na base da aproximação pelo sexo ou por qualquer outro caminho, você fecha essa porta definitivamente. Fala assim, olha, ou nós vamos ter uma relação que nem adultos e como gente grande, ou então nós vamos determinando por aqui. Afinal de contas, 1 ano é um casamento ainda curto e provavelmente não tem filhos, e isso é quase a mesma coisa que terminar um namoro. Esse não é um defeito desprezível, porque pode magoar e maltratar muito as pessoas. E isso tudo tem que ser tratado com rigor e firmeza. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gicovati tem produção de Alessandra Dias e Diego Matoso.
Os trabalhos técnicos de hoje foram de Lorival Rocha, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.